Muito boa noite, pessoal. Hoje é uma noite super especial para mim, que eu vou estar fazendo uma live com uma pessoa que eu admiro assim absurdamente, que é o Domingos. O Domingos para mim é um exemplo de profissional a ser seguido, um exemplo de várias coisas que a gente vai conversar aí e falar sobre saúde da mulher, né? Saúde cardiovascular e as peculiaridades que a mulher tem, né, dentro desse tema. É uma coisa fundamental. A mulher realmente ela tem pormenores aí dentro da saúde cardiovascular em várias fases da vida dela que merecem ser explorados, que merecem ser falados. Então esse vai ser o nosso tema da Live 4, que vai ser muito bacana, eu tenho certeza absoluta que vocês estão com um profissional aí agora de ponta, mas de ponta mesmo, para poder falar para vocês e tirar dúvida, porque tem muita gente com dúvida nesses assuntos aí, então vai ser bem bacana, mas bem legal mesmo. O Domingos, ele é um ginecologista, obstetra de São Paulo, meu amigo, eu atendo na clínica dele, né? O Vitor Sorrentino, ele tem um andar lá e eu atendo na clínica do Vitor, que é dentro da clínica do Domingos. E a gente fez uma amizade muito bacana, Domingos, pô, na época que eu tive um problema pessoal e particular ali, me abraçaram aí de uma maneira absurda. E hoje eu tô tendo essa felicidade de poder contar com ele aí na live. Então, Domingos, muito obrigado, cara, por você ter aceitado o convite. Fala, garoto! Como é que você tá? Muito bem, cara, 100%. Melhor agora ainda contigo aqui, cara. Tava falando com o pessoal, uma rasgação de seda rápida, o tanto que eu te admiro, já falei isso na sua cara várias vezes. Ah, E imagina. nada, vou falar porque eu gosto de falar, cara. Cara, eu quando falo, eu não sou falso, nem o mínimo falso. O Domingos e a Érica, gente, assim, eles são profissionais, além de ser profissionais de ponta, exemplares, pais exemplares, familiares exemplares, tudo, mas na parte profissional, médica e ética, eu sinceramente eu acho que eu não conheço ninguém com uma paixão, com um amor tão grande pelo que eles fazem como eles têm, cara. Então, assim, o Domingos, o sucesso que vocês têm é mais do que merecido. Eu falo com todos os meus alunos, com todos os meus residentes, com todo mundo que eu posso tentar ensinar alguma coisa sobre medicina, que o mais importante é a gente ter amor pelo que a gente faz e principalmente amor pelo nosso paciente. E isso, assim, transborda, mas nitidamente em você e na Érica. Então, daí é a minha maior admiração por vocês mesmo, de verdade. Obrigado, Tulião. Obrigado mesmo. Na verdade, quando a gente faz o que a gente ama, né, de verdade, e a gente faz isso desde que a gente se formou, acaba que a gente não encara como sendo um trabalho, né? A gente encara como sendo uma missão, um hobby, na verdade, que é uma coisa que a gente faz porque gosta, né? E não por obrigação. Aquela pessoa que acho que acorda todos os dias mal dizendo, meu Deus, que droga, acordar cedo e trabalhar, mais um dia de trabalho. Acho que essa pessoa tá no lugar errado, está fazendo da maneira errada. Não tem a Então, menor dúvida disso. eu falo que não tem segredo, né? O segredo do sucesso, na verdade, é você fazer aquilo que você ama bem feito. Aí o sucesso é consequência, graças a Deus. E é isso aí, mas obrigado pelo convite, inclusive, dessa live, que acho que é um assunto de extrema importância para todas as mulheres, em todas as faixas etárias. A gente falar de saúde cardiovascular é basicamente falar de um ciclo de vida inteiro, porque os riscos cardiovasculares aparecem em todas as partes da vida, em todas as idades, e vão mudando, né? Como a gente fala que a mulher é feita de ciclos, né? De fases, né? E justamente todas essas fases terão algumas peculiaridades referentes à saúde cardiovascular. Então acho que vai dar para a gente conversar bastante coisa hoje sobre isso. E outra, e vamos quebrar muitos mitos aqui hoje também, que existem muitos relacionados tanto à parte de terapia de reposição hormonal, tanto à parte de saúde cardiovascular. Então, acho que hoje a gente vai colocar alguns pingos nos is aí. Com certeza. Então vamos começar com um assunto mais meio polêmico, assim, que eu já sei que vai oriçar o pessoal aí, que com certeza tem filha e tudo. Primeira consulta com o ginecologista, geralmente ali a menina com 12, 13, 14 anos, chega no consultório do ginecologista, já, né, acabou de ter a menarca dela, né, que é a primeira menstruação, e aí depois ela chega lá, às vezes, com um monte de espinha no rosto, e a maioria, infelizmente, dos profissionais, assim, pelo menos o Domingos, é a impressão que eu tenho, tá, até a década de 90, até o início dos anos 2000, e aí você me corrige se eu estiver errado, entra logo de cara com anticoncepcional para essa menina. Com pensando em duas coisas, basicamente, né, para essa menina não engravidar,
como se isso realmente fosse o único método contraceptivo que existe na face da Terra, né? Entrar com anticoncepcional. Sim. E tentar melhorar um pouco o aspecto de pele dessa menina, enfim, tentar com aquela desculpinha de que tá tendo uma bagunça hormonal, então vamos tentar entrar com um anticoncepcional para poder ajudar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa conduta e eu queria que você explorasse um pouquinho assim, os riscos que essa conduta pode trazer no longo prazo para essa menina aí. Bom, para começar, a gente fala da bagunça hormonal e realmente, uma menina de 13, 14 anos que acabou de menstruar, ela tem uma bagunça hormonal, mas é uma bagunça hormonal natural, normal, que todos passam por isso, tanto as meninas quanto os homens também, né? Vai ser aquela fase que você está modificando, o seu corpo está mudando, os hormônios estão em ebulição. Isso é natural, isso faz parte. Agora, vem alguém e fala que o seu organismo está numa bagunça hormonal e ele entra com anticoncepcional para bagunçar ainda mais a casa, aí é que a coisa piora. Então, assim, primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui. Ninguém aqui é contra o uso de anticoncepcionais, não é isso. Eu só sou a favor que o anticoncepcional seja tratado como um remédio à base de hormônios sintéticos. Ponto. Que tenha suas indicações ao uso. E não ao uso indiscriminado. Porque o que acontece com o anticoncepcional é que, por ser vendido indiscriminadamente, não precisa de receita. A menina escuta, a minha amiga está tomando tal, eu vou lá e tomo tal. E aí sim é que vira um problema de saúde pública. Porque tem alguns países que, inclusive, só são vendidos anticoncepcionais orais com receita, que seria o correto. A partir do momento que é um remédio à base de hormônio, se eu vou prescrever um hormônio para uma paciente minha, para uma terapia de reposição hormonal, eu não preciso de receita para vender esse hormônio? Por que o anticoncepcional não precisa? Porque, óbvio, existe todo um lobby de indústria farmacêutica em cima, propaganda, aquela coisa toda, que, graças a Deus, vem mudando. Então, assim, primeiro ponto, é um remédio à base de hormônio sintético. Segundo ponto, você não corrige nada com o anticoncepcional. Nada. Você simplesmente mascara. Você tapa o sol com a peneira. Eu costumo dizer assim, vamos dar o exemplo daquela mulher, aquela menina que tem uma síndrome dos ovários policísticos, né? Uma síndrome plurimetabólica, onde é caracterizado pelo aumento dos hormônios androgênicos, resistência insulínica, ela tem muita acne, muito pelo, oleosidade, obesidade, irregularidade menstrual, dificuldade para perder peso, enfim, uma série de coisas. Aí vai lá e você dá o anticoncepcional para essa menina como forma de tratamento da SOP. Pois bem, eu costumo fazer um comparativo que é igualzinho você levar o seu carro no mecânico, fazendo um barulho no motor, e aí você vira para o mecânico e fala assim, olha, meu carro começou a fazer um barulho estranho no motor, dá uma olhadinha, ver o que é. Aí o mecânico vai lá, pega, desliga a chave, tira a chave do contato e fala assim, pronto, o barulho parou, resolvi o problema. O que você faz com o anticoncepcional é igual. O anticoncepcional ele vai lá e desliga o ovário. O ovário para de produzir hormônio. Óbvio que vai melhorar a acne. Se você não produz hormônio, você não vai estar com aqueles hormônios mais em ebulição. Só que você mascarou o problema, você desligou o ovário. E outra, você só prorrogou o tratamento do problema. Porque a hora que você tirar esse anticoncepcional, o efeito rebote vem, mas ele vem assim bonito. Vem para arrebentar. E aí aquela mulher que infelizmente acaba ficando dependente de um anticoncepcional oral pelo resto da vida. Porque ela tenta parar, a pele piora ainda mais. Tenta parar, a pele piora ainda mais. Então ela fala assim, então vou continuar usando. E não é porque está usando que é bom. É porque o organismo também vai sentir uma abstinência àquele hormônio sintético depois de muitos anos utilizando. Então existe um período para adaptação desse organismo de novo, para que esse ovário volte a produzir adequadamente os seus hormônios. Então, é mais ou menos igual uma pessoa que é viciada em cocaína. A pessoa cheira todos os dias durante 10 anos. Ela fala, agora eu vou parar. Aí ela para de cheirar, ela começa a ter alucinação, suador, palpitação, passa mal. Então eu vou voltar a cheirar porque faz bem. Não, é uma abstinência do organismo. É a mesma coisa com anticoncepcional, é uma abstinência a uma droga. Então a gente tem que aguardar esse organismo voltar ao normal. Então quando a gente fala de anticoncepcional, é um problema muito sério. Porque você está colocando em xeque, você está colocando em risco a saúde dessa menina que acabou de menstruar por toda uma vida. E quando se fala de saúde cardiovascular, entrando um pouco mais na tua área, você vai poder discorrer um pouco mais sobre isso, a gente sabe que o estrogênio ele tem um fator protetor na mulher.
E a partir do momento que eu dou um anticoncepcional, eu estou desligando esse ovário, ele está deixando de produzir esse estrogênio. E aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como fenômenos tromboembólicos, né? Embolia pulmonar, trombose venosa profunda, AVC, ou seja, uma série de problemas causados por um remédio de hormônio, muitas vezes mal indicado. Eu digo e falo aqui abertamente, eu e a Érica falamos abertamente, o dia que as minhas filhas tiverem a primeira relação sexual da vida, ao método contraceptivo, DIU de cobre. Ponto. Acabou. É um método contraceptivo, não vai engravidar. Para prevenir DST é preservativo e ponto final. Porque se você der hormônio sintético, você vai selar, você vai acabar com a produção hormonal natural dessa mulher e que vai repercutir por toda uma vida. Vai repercutir na hora que ela quiser engravidar, vai repercutir depois perto da menopausa, ou seja, é uma vida inteira atrelada a problemas por conta de um remédio de hormônios sintéticos mal indicado. Perfeito. Eu falo isso. Eu falo assim, ó, tudo está interligado, né, Domingos? Não tem nada no nosso organismo que não tem uma ligação com alguma outra coisa. Sempre a gente tem que enxergar o organismo como um todo. Então eu gosto de dar o exemplo da SOP aí. Pô, o SOP nada mais é do que basicamente você tratar de resistência insulínica dessa paciente, né? Você tentar traçar estratégias às vezes low carb, ou cetogênica, enfim, com fitoterápicos, com substâncias ali nutricionais que você pode auxiliar ela nesse processo. E só isso já vai resolver, assim, mas muitos casos de SOP, não tem a menor dúvida disso. E aí você estava falando aí... Hábitos de vida resolvem, assim, grande parte da SOP. É isso. É claro que a gente não pode falar que resolve para todo mundo, mas resolve para muita gente, né? Para muita gente. E aí, você falou a questão dos hormônios sintéticos, lembrando que esse hormônio é o via oral, então tem a primeira passagem hepática, então tem aquele problema todo que a gente já conhece. E esse estrogênio que ele faz esse fator de proteção da mulher, que vai estar inibido, e aí acaba causando esses problemas todos que você falou, principalmente, falou muito bem em cardiovascular, né, de aumento do risco trombótico. Eu gosto de dar um exemplo, eu conto para todo mundo que me pergunta a respeito de anticoncepcional. Eu estava no meu residente de clínica médica na Santa Casa, de Juiz de Fora, eu tinha 25 anos de idade, e tinha uma pediatra, colega minha, também RI, fazendo o plantão de pediatria. A minha colega pediatra acordou de madrugada queixando de muita falta de ar. Muita falta de ar. Me acordou e falou assim, me ajuda que eu tô com muita falta de ar. Eu falei, caramba, que coisa esquisita. Obesa, tabagista. Vamos abrir o parênteses porque tem que abrir. Mas é um somatório de risco. Sim. Né? Potencializa, né? E utilizando anticoncepcional já há muito tempo. O que já é uma das contraindicações ao uso do anticoncepcional. Seria uma contraindicação absoluta, né? É isso aí. E ela usando. E, cara, ela fez um tromboembolismo pulmonar maciço, cara. Ela morreu. Ela parou, ela queixou de falta de ar comigo no plantão, fez uma parada cardiorrespiratória. Eu chamei os colegas que estavam de plantão junto com a gente ficou reanimando ela durante 1h20 e ela morreu. Morreu. Então, assim, uma jovem de 25 anos, recém-formada, médica, que teria uma vida toda pela frente, foi prejudicada pelo hábito muito ruim de fumar e o hábito muito ruim de tomar um anticoncepcional. Sou chefe de UTI, já peguei um monte de coisa em UTI também, de paciente com trombose venosa posterior, cerebral posterior, enfim. Existem várias síndromes que a gente pega só relacionadas com o anticoncepcional. Então, o alerta que a gente quis dar aqui para as mulheres é justamente esse. Cuidado, o anticoncepcional tem que ter as suas indicações. Exatamente. Contra o anticoncepcional. Assim como o Domingos falou exatamente o que eu falo, Domingos, sobre estatina, cara. As pessoas polarizam tudo, né? Eu falo com todo mundo, cara, eu não sou contra a estatina. Estatina é um dos remédios que eu mais faço no meu consultório. Mas eu vou passar para quem precisa. Eu não vou passar para quem precisa. Exatamente. Não para quem não precisa. Lógico, o remédio ele foi feito para a gente utilizar em quem precisa e com a cautela necessária para aquela pessoa. Então, assim... ciente dos efeitos colaterais. Isso aí. Colocando numa balança risco-benefício para a gente sempre achar que o benefício era o risco. Né? É o que eu falo, eu tenho muitas pacientes com endometriose que eu tenho que suspender a menstruação. Como é que eu suspendo a menstruação? Com um hormônio, não tem jeito. Eu vou ter que usar um contraceptivo nessa mulher à base de hormônio, não vai ter escapatória. Só que os benefícios do tratamento da endometriose são muito maiores do que os riscos que ela vai correr. Na hora que você põe na balança aí, você vai prescrever, obviamente. Então existem sim as indicações. Você falou tudo. Não é assim, o radicalismo, acho que ele é ruim para os dois lados, né?
tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda. Então, assim, você não pode falar assim, não, vou demonizar, a estatina faz mal, a estatina mata, a estatina faz isso, aquilo. Olha, ela tem os seus efeitos colaterais, mas existem pacientes que têm indicação ao uso. E tem outros que você pode tratar de outra forma. É a mesma coisa do anticoncepcional. Eu não demonizo o anticoncepcional. O que eu demonizo é o uso indiscriminado e para todo mundo. E para tratar patologias que o tratamento é outro. Você não trata SOP com anticoncepcional, para com isso. Né? Então, assim, as pessoas estão usando o remédio para causas erradas. Esse é o grande problema. E prevenir gravidez ainda, né? Com métodos super seguros. Exato. E que não tem efeitos colaterais tão graves, assim, né? Então, realmente... Hoje a gente tem o DIU de cobre com prata, inclusive, porque a grande queixa do DIU de cobre era que aumentava muito o fluxo menstrual. Hoje você tem o DIU de cobre com prata, que ele mantém o fluxo menstrual normal da mulher, super tranquilo de ser colocado. Tenho muitas pacientes que utilizam, sim, resultados maravilhosos. Então, assim, não tem necessidade, né? Se você parar para pensar a quantidade de problemas que podem acontecer em decorrência de um uso de um anticoncepcional, de uma dose de hormônio sintético de forma desnecessária, principalmente naquela mulher que é de risco e não sabe que é de risco. Muitas vezes ela tem alguma mutação, algum polimorfismo relacionado à parte de risco trombótico, alguma trombofilia, e nem sabe. E começa a usar um contraceptivo, aí essa menina faz um AVC com 25, 30 anos de idade, e aí vão falar, ah, meu Deus, aconteceu, faz parte da estatística. Não, não é bem assim que acontece. Né? Perfeito. Então, eu sou extremamente criterioso. Aquela paciente que eu sei que vai usar um contraceptivo que precisa para tratamento de uma patologia, de uma endometriose, como eu citei, eu faço todo um screening de trombofilia antes. Eu jamais vou pôr hormônio nessa mulher sem saber se ela tem algum risco, se eu vou potencializar o risco dela de algum fenômeno tromboembólico. Aí você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que todo mundo me faz, e eu já ouvi várias respostas, eu queria ouvir o que você pensa a respeito. Na questão do DIU, né? Você falou do DIU de cobre com prata ou do DIU de cobre. Por que a maioria das mulheres prefere o Mirena, né? Talvez para poder inibir a menstruação, né? Que seria talvez aí a grande coisa que ele poderia trazer a mais para a mulher. Mas esse hormônio que tem no DIU Mirena aumenta o risco também de fenômenos tromboembólicos, ele também atrapalha a questão de ciclo menstrual, atrapalha a bagunça hormonal, e pode chegar a inibir o estrogênio. Fala um pouquinho a respeito disso pra gente. Bom, o DIU hormonal, a grande maioria das mulheres prefere justamente pelo fato da amenorreia, querem parar de menstruar. Como eu falei, existem pacientes que têm realmente indicação. Eu uso muito em pacientes, por exemplo, com endometriose, como eu citei, que eu preciso suspender a menstruação. O DIU, à base de hormônios, ele é muito bem indicado nesse caso. Ele é menos perigoso do que, obviamente, o anticoncepcional oral combinado, porque ele só tem o progestágeno. Se você está falando de um anticoncepcional oral, muitas vezes ele tem o progestágeno e o estrogênio sintético, tem os dois. Já o DIU, ele tem apenas o progestágeno, então a ação dele é muito menor. Então eu diria que assim, pensando em hormônios sintéticos, diria que o estrogênio, vamos colocar assim, é responsável por 80% do estrago e o progestágeno por 20%. Tá? Então, no combinado é muito pior. No Mirena é bem menor. Só que, ainda assim, a mulher terá alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, parte de ressecamento vaginal, diminuição de libido, um pouquinho de edema, inchaço, ganho de peso, algumas cursam com cefaleia. Então, não é isento de efeitos colaterais. São hormônios sintéticos. Então, você tem aqueles que causam mais estragos que causam menos estragos, mas causam. Então, na nossa balança, ele estaria pendendo um pouquinho menos o estrago que poderia estar, né? Falando de fenômenos tromboembólicos, ele é infinitamente mais tranquilo do que o anticoncepcional oral combinado. Não tem a menor sombra de dúvidas. Tanto que mesmo para pacientes trombofílicas que eu tenho, se há necessidade de uso de algum progestágeno, dá para utilizar com segurança. Ele é bem menos arriscado. Agora, quando tem a base de estrogênio, que é o grande pepino. Micropílula também entra nessa mesma história? Mesma história, porque também são a base apenas de progestágeno. São aquelas pílulas que a gente usa geralmente para mulheres que estão amamentando, que não podem entrar com estrogênio e não querem colocar um DIU logo de imediato, porque já querem engravidar na sequência. Muitas vezes a gente pode utilizar durante um curto período de tempo uma pílula base só de progestágeno, as chamadas mini pílulas. Beleza. Pô, agora acho que a gente matou o assunto todo aí para as mulheres aí. Aí a mulher cresceu, chegou lá nos 30 anos dela, 25 anos, decidiu estar casada,
quer fazer um filho, decidiu tirar o método contraceptivo dela, que se Deus quiser é um dia de cobre, tirou, engravidou, e aí durante a gravidez podem acontecer duas situações que, assim, isso pode, com certeza absoluta, levar sequelas para a doença cardiovascular futura, que é a diabetes gestacional e a doença hipertensiva gestacional. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito desses dois assuntos, para as pessoas entenderem rapidinho o que é isso e o que a gente pode fazer para prevenir e para não ter esse problema futuro. Porque isso é uma coisa importante, gente, que eu estou perguntando no domingo, porque poucos cardiologistas, eu vejo perguntar isso na anamnese dele, na verdade, eu acho que muito poucos cardiologistas, para te falar a verdade, e está muito bem definido na literatura que a mulher que sofreu uma diabetes gestacional, uma doença hipertensiva gestacional, ela tem um risco cardiovascular aumentado para o resto da vida dela, pelo menos para o resto da vida dela. A lesão causada, a lesão endotelial causada ali durante esse processo, ela é perene. Então, assim, pelo menos nos primeiros 10 anos, tem vários estudos, Domingo, mostrando que nos primeiros 10 anos pós-evento, esse risco ainda é muito aumentado de um infarto, de um AVC, e é claro que esse risco vai diminuindo após esses 10 anos, e dentro desses 10 anos, dessa janela de 10 anos também, no início é maior e depois vai reduzindo. E é legal porque eles fizeram até meta-análise sobre isso, cara, com diabetes gestacional, porque a gente sabe que quem tem diabetes gestacional tem o maior risco de ter diabetes tipo 2 futuro. Isso aí já estava bem claro, todo mundo já sabia disso. Eles pegaram um grupo de pacientes que teve diabetes gestacional e não teve diabetes mellitus futuro. Então, foram pacientes que não tiveram intercorrência futura de diabetes. E mesmo nesse grupo, que só teve diabetes gestacional, a taxa de infarto foi 2 vezes maior do que no grupo que não teve diabetes gestacional. Então, o risco é muito grande. E o risco de desenvolver diabetes futura é de 7 vezes maior, só para o pessoal saber disso daí. E a mesma coisa acontece na doença hipertensiva gestacional. Esse mesmo risco também é em torno ali, o dele é um pouquinho menor, é 180% maior de ter um evento cardiovascular. E também fica essa sequela durante esses 10 anos, pelo menos. Então, os estudos são bem categóricos quanto a isso. E eu como cardiologista, faço um apelo para os meus colegas, aí, se tiver alguém ouvindo, comece a questionar isso na consulta médica de vocês, comece a questionar isso para as pacientes de vocês em idade fértil, se elas sofreram alguma intercorrência gestacional, porque isso realmente faz diferença e é um fator de risco isolado para a doença cardiovascular que a gente tem que pesquisar. Bom, vamos começar então do zero. Vamos vir na ordem cronológica. A gente pegou essa menina que usou um anticoncepcional oral a vida inteira, desde que menstruou, para poder melhorar a pele, para melhorar cabelo e para não engravidar. Perfeito. Uma das maiores causas de trombofilias adquiridas é o uso crônico de contraceptivos orais acima de 5 anos consecutivos. Tem muitos trabalhos demonstrando que mulheres que usaram anticoncepcionais orais combinados por 5 anos ou mais aumenta muito o risco de você ter algum tipo de trombofilia adquirida. Primeiro, para as pessoas entenderem o que é uma trombofilia, vamos falar disso. Trombofilia é um risco aumentado para trombose, certo? Ou seja, vamos colocar de uma forma bem simples. É o sangue mais grosso que o normal. Basicamente é isso. Eu sempre dou o exemplo para os pacientes e falo assim, pega um canudo, toma um copo d'água, pega o mesmo canudo e toma um copo de milkshake. O milkshake é a trombofilia, tem dificuldade de passar no canudo. Basicamente é isso. E quanto mais espesso for o sangue ou quanto menor o calibre do canudo, mais difícil é de passar. Ótimo. Então, o uso de anticoncepcionais potencializa o risco das trombofilias adquiridas, porque existem as hereditárias e as adquiridas. Quando a gente fala trombofilia é o título principal, certo? É igual você falar assim, eu vou investigar DSTs. Quais DSTs? Sífilis, gonorreia, HIV, são vários exames que a gente faz. E trombofilia, mesma coisa. Tem lá NTHFR, fator 5 de Leiden, antisulfatidilcerina, anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína. São vários exames, vários polimorfismos. Alguns são adquiridos, alguns são hereditários. Então, definido o que é trombofilia, aumenta muito o risco das adquiridas em quem usa contraceptivos orais durante muitos anos. E aí essa mulher chegou na fase de querer engravidar e ela vai parar o anticoncepcional. Imagine o seguinte comigo. Você deixou 10 anos o seu ovário desligado e aí, de repente, do nada, você vai lá, dá com a chave na partida e quer que ele pegue de primeira. Né? Imagina você deixar um carro desligado 10 anos na garagem e você vai pôr a chave e fala assim, pô, mas não tá pegando, o que tá acontecendo? Lógico, alguma coisa aconteceu. Tá parado há muito tempo. Então, na hora que você tira o anticoncepcional,
e seus ovários voltam a produzir hormônios, eles voltam a produzir de uma forma completamente desregulada. Óbvio, ele está parado há anos de produzir hormônio. Ele não sabe mais nem como produz direito. Então, a quantidade, as dosagens vão ser totalmente destrambelhadas. E aí a mulher vai começar a ter ciclos irregulares, vai voltar a questão da acne, dos pelos e tudo mais, e ela vai começar a fazer ciclos anovulatórios. Essa mulher não vai ovular logo de cara. Eu tenho muitas pacientes que foram usuárias de anticoncepcional por muitos anos e que às vezes demora mais de um ano tentando engravidar e não consegue. Por quê? Porque o organismo está totalmente em desequilíbrio. Porque, por exemplo, adquiriu uma trombofilia das adquiridas e aquilo está atrapalhando também de acontecer. Às vezes a mulher tem um risco aumentado para abortamento. E sem contar, se eu estou falando de trombofilia, eu estou falando de risco cardiovascular, indiretamente, ou melhor, diretamente. Diretamente. Né? Diretamente. Risco de qualquer tipo de fenômeno tromboembólico vai repercutir na saúde cardiovascular. Então, assim, é uma catástrofe. É uma catástrofe porque você pega uma mulher em vida reprodutiva e muitas vezes, infelizmente, essa mulher toma anticoncepcional, que nem eu falei, 10, 15, 20 anos, às vezes ela me procura aos 35 anos e até eu conseguir colocar ela no prumo, regular a parte hormonal, suplementar adequadamente, para colocar, para tentar fazer ela engravidar de forma correta, às vezes eu demoro um ano para equilibrar o organismo dela. Não é tão rápido. Só que às vezes ela me procura que ela já parou o anticoncepcional há 2 anos, já está há 2 anos tentando engravidar e não consegue, e aí ela vem para o consultório. Então, assim, é uma situação muito séria. As pessoas acham que o anticoncepcional é totalmente inofensivo, e não é. Então, na hora que a gente chega nesse momento, se eu falei em trombofilia, automaticamente essa mulher já é uma séria candidata ao quê? Pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional. Ela já vai ter alteração endotelial, já vai ter um aumento pressórico a partir da 24ª, 26ª, 28ª semana de gestação. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, é uma coisa importante que você falou. Se essa mulher foi maquiada pelo anticoncepcional durante esse tempo todo, e ela tinha uma SOP, uma resistência insulínica aumentada, ela tem maus hábitos de vida durante esse tempo todo, Exato. E mau hábito de vida também é o principal fator de risco para doença hipertensiva gestacional ou diabetes gestacional. Então ela já entra perdendo também na gravidez, né? Ela geralmente é uma mulher que usou anticoncepcional, que não suplementava adequadamente, muito possivelmente não tinha uma alimentação saudável, porque geralmente a gente orienta que na SOP precisa ter, então se já entrou com anticoncepcional e melhorou, então agora eu posso comer o que eu quiser, não tem problema, então acaba abusando. E o pior de tudo, é o que você falou, ela tem uma resistência insulínica desde o início, desde os 15 anos de idade, que foi mascarada por 20 anos, e que aí, na hora que vai querer engravidar, é que essa resistência vai aparecer. E aí, obviamente, o risco de diabetes gestacional aumenta muito. Se ela realmente for uma paciente com SOP, ela tende a ter um peso mais elevado também, né? Geralmente as pacientes com SOP são um pouco mais acima do peso, e isso também aumenta muito a questão da resistência insulínica, aumentando os fatores de risco. E ganha o peso mais fácil também durante a gravidez, né? Porque assim, o ideal é ganhar até ali 7 quilos, né, durante a gravidez, e a própria descarga insulínica, a maior quantidade de insulina circulante, faz ela ganhar mais peso também durante a gravidez. Ganha e depois não perde, né? Isso que é o pior de tudo. Ganha mais e depois não perde mais. Esse é o grande pepino. Então, assim, é uma coisa muito importante da gente ter em mente. Então, os cuidados com a paciente começam lá atrás. Eu acho maravilhoso quando alguma paciente minha, que já tem filhas, me traz a filha na primeira menstruação. Porque eu sei que eu vou acompanhar essa menina o resto da vida. Então eu sei como eu vou conduzir essa menina, como que será a fertilidade dela quando ela, aos 20, 25 ou 30 anos, quiser engravidar. Eu sei os exames que eu vou fazer, o que eu vou pesquisar, o que eu vou passar para ela. Então é totalmente diferente. Essa menina vai ser suplementada desde o início. Com certeza. Quando cai de paraquedas na clínica uma paciente de 35 anos de idade, com histórico de SOP, de uso crônico de anticoncepcional, de obesidade, de hábitos de vidas ruins, de sedentarismo, e ela chega e fala assim, doutor, já passei em 18 médicos diferentes, faz 3 anos que eu tento engravidar, não consigo, meu ciclo é todo irregular, o senhor é minha última salvação, minha última alternativa. Eu falo assim, bom, gente, milagre eu também não faço, não é assim. A gente vai ter que começar do zero. Comigo na cardiologia é a mesma coisa, cara. Porque assim, eu pegar um paciente que chega lá para fazer uma profilaxia primária com 30 anos de idade e eu começar a cuidar dele desde o início e evitar que ele tenha um infarto futuro, é muito mais fácil
do que eu pegar, por exemplo, igual eu peguei semana passada ou essa semana. Um senhor de 64 que já estava com 7 stents, querendo saber por que, que a doença dele é progressiva. Por que, que ninguém consegue frear a doença dele. Cara, porque viveu 64 anos fazendo coisa errada. E agora vai ser difícil de mudar, né? Então, assim, as pessoas têm que ter essa noção. Mas é claro que tem coisa pra gente fazer, né? Não é que a gente não Tem consegue. muito. Não, mas o que as pessoas têm que entender é que, assim, as pessoas chegam na clínica achando que vai existir um remédio milagroso, uma pílula que vai resolver tudo. E não é. Se a pessoa não tiver disposição de mudar os hábitos de vida para ajudar, não adianta. Igual muitas vezes essa mesma paciente chegando no consultório, 30 e poucos anos de idade, tentando engravidar, bom, faço todos os exames, mapeio tudo, descubro a causa do problema, olha, seu problema é esse, tá aqui, ó, mapeei. Vamos tratar? Vamos, olha, tem que suplementar isso. Ah, doutor, mas eu tenho que tomar 15 comprimidos por dia? Gente, é o fim da picada, né? Tipo, a pessoa não quer nem se ajudar. É verdade. Você descobre o problema, dá o tratamento e ela acha ruim tomar 15 comprimidos por dia. Um tratamento que não é remédio, diga-se de passagem. De suplemento, que não é suplementação, né? É o fim da picada. Eu falo, gente, eu tomo uns 30 por dia de suplemento e não reclamo. Caramba, você está tomando 15 para tentar realizar o seu maior sonho, que é ser mãe. Eu estou tentando corrigir 20 anos de estrago no teu organismo em 2 meses. Está achando ruim tomar os comprimidos do suplemento? É brincadeira, né? É verdade. E aí acontece. Então aí, por exemplo, essa mulher ali desenvolveu, né, uma doença gestacional, desenvolveu sei lá, uma doença hipertensiva gestacional ou então uma doença, diabetes gestacional. E aí essa paciente, ela tem já esse risco cardiovascular aumentado aí, igual a gente comentou, durante os próximos 10 anos da vida dela. Foi envelhecendo, foi passando o tempo, né? A mulher já teve os filhos e tal, os filhos cresceram. E aí ela lá pelos, vamos lá, 48, 49 anos de idade, começa a ter os fogachos dela, começa a ter irregularidades menstruais, começa a virar o do avesso. O marido não entende o que está acontecendo com essa mulher. E aí ela vem aquela questão do posso fazer terapia de reposição hormonal? E aí ela vai no consultório de algum cardiologista, porque geralmente o cardiologista também acompanha essa mulher durante muito tempo. E a maioria dos cardiologistas fala assim, de jeito nenhum. Você fazer terapia de reposição hormonal aumenta o seu risco de infarto, aumenta o seu risco de AVC. Você não pode fazer de jeito nenhum. Não, e quando a gente escuta, não, o hormônio dá câncer, não pode. Jesus. Pois é. E aí eu queria conversar contigo justamente isso. Então, assim, dentro da cardiologia, quem estuda cardiologia funcional, quem sabe do que está falando com relação ao hormônio, sabe que esse mito, na verdade, foi criado por causa daquele estudo, né, o WHI, acho que foi 2003, 2004, aquilo, que foi um estudo com hormônios sintéticos de oral, com doses altas, um estudo que tinha alguns vieses também de confusão ali no meio dele, e que demonstrou realmente um aumento no risco cardiovascular nesse tipo de reposição hormonal, nesse perfil de paciente. Só que os estudos mais recentes, com as drogas mais novas, que a gente chama de hormônios bioidênticos, né, que na verdade não seria o nome mais ideal para falar a respeito disso, mas esses hormônios bioidênticos, principalmente quando aplicados via cutânea ou via intravaginal, esse risco não se reproduziu. Pelo contrário, os estudos mais recentes agora estão mostrando até proteção cardiovascular. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, de como repor hormônio, com quem repor hormônio, vale a pena repor em todo mundo, não vale a pena repor em todo mundo, precisa associar testosterona, porque sempre o pessoal fica nessa dúvida. Então eu queria que você escorresse aí sobre o assunto. Bom, vamos lá. Uma coisa que é importante dizer, que eu acho muito interessante, as pessoas morrem de medo de terapia de reposição hormonal. Morrem de medo quando o médico vai prescrever hormônios. Mas ninguém tem medo do maldito anticoncepcional. Que é hormônio sintético, é pior ainda do que os outros que a gente passa na menopausa. Então, assim, o pessoal não tem medo nenhum de usar anticoncepcional por 20 anos seguidos. Nenhum. Não tem medo do AVC, não tem medo de ter uma trombose venosa profunda, de ter um tromboembolismo. Nada, zero medo. Agora, falou em repor hormônio na menopausa, doutor, você é louco, isso causa câncer, eu vou morrer, isso não se faz. Gente, infelizmente, existe uma cultura que vai ser muito difícil a gente conseguir mudar em relação a essa parte de hormônios. Mas entenda o seguinte, se o hormônio desse câncer, era para todo mundo morrer de câncer, porque todos nós temos hormônios desde o primeiro dia de vida.
Aliás, desde o primeiro dia de vida intraútero nós temos hormônios. Então, assim, o hormônio não causa câncer coisa nenhuma. O que causa câncer são hábitos de vida ruins, alimentação desregrada, fatores genéticos também, lógico, tem que levar em consideração, mas não hormônio. Parem com isso. Então, assim, quando você repunha hormônios que eram feitos à base de urina de égua prenha nas mulheres há 30, 40, 50 anos atrás e elas fizeram câncer de mama, elas não fizeram por causa do hormônio, porque elas estavam usando urina de égua prenha. E assim, quer queira, quer não, a égua, quando está prenha, ela tem um nível muito elevado de estrona. E estrona é um hormônio indesejável para o corpo. Então, elas faziam uso daquilo durante muitos anos, eram expostas a altas quantidades de estrona e, consequentemente, desenvolviam câncer de mama. Aí veio o mito: hormônio causa câncer de mama, reposição hormonal causa câncer de mama. E não é nada disso. Então, assim, primeiro ponto, o que você faz com uma mulher na menopausa quando você dá hormônio para ela? Você está colocando o organismo dela mais ou menos parecido ao que era alguns anos antes dela entrar na menopausa. Você vai dar o hormônio que ela necessita, que seria um hormônio na quantidade que ela produziria naturalmente ao longo de um dia. Você não vai dar uma quantidade nem maior, nem menor. A gente aqui não está falando de uso de hormônio para quem quer ganhar músculo, para quem quer malhar, para quem quer definir corpo, para fins estéticos. Não. Aqui a gente está falando de hormônios para fins de saúde. Ponto. É isso. Isso é muito importante. É o que eu falo com todo mundo. Assim, ó, você usar hormônio em dose suprafisiológica, seja no homem, seja na mulher, seja em quem for, dose suprafisiológica vai ter consequência. Né? Você está dando um hormônio num nível acima do normal para você ter um par-efeito que seria estético, e esse par-efeito estético vai trazer efeitos colaterais também indesejados. E ali piora a função endotelial, diminui a HDL, aumenta a LDL, aumenta a trombogênese, aumenta a hematócrito. Verdadeiros problemas graves mesmo com tudo isso, e que as pessoas têm que entender que só ocorre quando são feitas doses suprafisiológicas. Quando você está referindo com cautela, com segurança, por vias corretas, os hormônios corretos e na quantidade correta, não tem por que acontecer isso. E aí eu queria só dar um adendo para as mulheres entenderem aí um pouquinho. Quando o Domingos fala da questão dos estrogênios, que é um protetor cardiovascular, o que acontece? A mulher produz estrogênio ao longo da vida inteira. E aí alguns estudos, desde a época da década de 60, 70, do estudo de Framingham, eles já tinham notado que as mulheres infartavam menos do que os homens, e quando infartavam mais tardiamente. Então elas tinham aí mais ou menos, em média, 10 anos a mais do que o homem em média de infarto. Isso. E aí eles entenderam que isso acontecia por causa da proteção dos hormônios, e posteriormente eles descobriram que era a proteção do estrogênio. E aí as pessoas não entendem por que o estrogênio traz essa proteção. Então, só para a pessoa entender um pouquinho. Quando o Domingos falou o negócio do canudo, de tomar o canudinho, a água e tudo, aquela parte interna do canudo, a gente chama de endotélio vascular. Aquilo ali é uma camadinha bem fina, como se fosse um tapete, que recobre todas as artérias do nosso corpo. E quando você tem uma disfunção desse tapetinho, quando você tem uma lesão nesse tapete, começa a acontecer o processo da formação de placa de gordura, que é a placa de ateroma, e que futuramente pode romper, causando um infarto, a trombose, enfim. Tá? O estrogênio, ele age no endotélio vascular, então ele protege esse endotélio vascular, ele aumenta vamos botar assim, a proteção, tá? A proteção desse endotélio e a ele estabiliza o endotélio, né? Ele mantém estável. E além disso, ele age em outros fatores também, óxido nítrico, ele age em HDL, ele age em perfil de composição lipídica, de melhora dos subtipos do LDL, ele diminui o risco de hipertensão, então ele diminui lesão endotelial, ele diminui inflamação crônica, ele diminui marcadores inflamatórios também, então ele age em interleucinas inflamatórias. Então a gente sabe que o estrogênio tem esse potencial benefício de proteção endotelial. O que acontece naturalmente? A mulher perde essa proteção por volta dos 50 anos de idade. Só que as mulheres que têm menopausa precoce, então tem mulher que tem menopausa aos 42 anos, 38 anos, 35 anos. Eu estou com uma paciente de 31 em menopausa precoce. Pois é. As mulheres que têm essa perda dessa proteção precocemente, elas ficam expostas. O endotélio tem essa proteção durante muito tempo. E essa proteção perdida aumenta o risco da mulher, e a mulher passa a ter até um risco superior ao do homem. Então, pensando fisiologicamente falando,
é um absurdo a gente pensar que a reposição hormonal vai aumentar o risco cardiovascular. Na verdade, ele ia trazendo a proteção de volta dessa mulher. Só que aí o que os estudos têm demonstrado agora recentemente? Que existe um tempo para a gente fazer isso. E aí o Domingos agora vai começar a dar aula dele aí, comentando tudo isso aí. Na verdade, existe um momento correto de você entrar com os hormônios. As pessoas têm que entender o seguinte. Quando se fala de hormônio, eu gosto muito dessa frase. Hormônio é a cereja do bolo do seu tratamento. É a última coisa que você vai dar para o paciente, é o hormônio. Então, assim, não adianta eu dar hormônio se essa paciente não tem receptores adequados para esse hormônio. Ela não vai ter ação. E aí você vai queimar um cartucho muito grande, porque você vai dar o hormônio para a paciente, ela vai usar 1, 2, 3, 4 meses, vai voltar e falar assim, doutor, não adiantou nada. Continuo com fogacho, continuo com a vagina ressecada, continuo passando mal. Mas por quê? Você pulou uma etapa. Então, o hormônio é a cereja do bolo. Eu não posso pensar em hormônio, por exemplo, sem antes equilibrar intestino. Primeiro ponto, é inviável. Eu preciso de uma boa absorção intestinal. Segundo ponto, equilibrar vitaminas e minerais. Eu tenho que equilibrar toda uma gama de vitaminas e minerais com uma boa suplementação antes de pensar em dar hormônios. Então, não é simplesmente, eu vi lá no exame que a testosterona está baixa, toma aqui testosterona e vai usar. Não vai resolver. Até porque, se essa paciente tiver, por exemplo, acima do peso, com uma quantidade de gordura maior, um hábito de vida desregrado, há grandes chances dessa testosterona sofrer aromatização e exercer um efeito completamente ao contrário do que você quer. Vai transformar isso em mais estrogênio e aí vai piorar ainda mais a situação dela. Então, assim, primeiro ponto, tirar um histórico pessoal, histórico familiar, entender quais são os riscos aos quais essa mulher está exposta. Conseguiu fazer um ranking dos riscos? Ótimo. Fazer os exames, vamos ver o que está alterado. Vamos começar os tratamentos. Então, vamos ver hábitos de vida, alimentação, procurar um nutricionista, começar uma atividade física. Tudo isso é muito importante. Não adianta a pessoa ir lá e passar hormônio todo dia e não faz uma atividade física. Não resolve. Não resolve. Eu não estou mudando os hábitos dela. E usar um hormônio numa paciente menopausada é um hábito de vida. Que ela vai ter, muito possivelmente para o resto da vida dela, porque vai ajudar muito. Ela vai se sentir bem, mas ela só vai se sentir bem se ela tiver receptores aptos a captar aquele hormônio e exercer o efeito adequado. Então, primeiro ponto, reposição hormonal não é para todo mundo. Começa daí. Essa é a primeira grande coisa. Doutor, eu vim aqui porque eu quero hormônios. Não, você não quer nada. A gente vai ver se você tem indicação ao uso de hormônio. Não é assim que funciona. Mas eu vou no fulano e o fulano me dá. Ótimo, então você vai no fulano e o fulano te dá. Mas ele vai estar te dando no sentido que você pediu, e não que você tem indicação ou que você precisa. Aí a finalidade já é outra, não é mais saúde. É simplesmente achismos. Aí quando a gente entra no campo do achismo, cabe tudo. Aí a ciência ficou de lado. Então, primeiro ponto, ciência. Se a mulher é uma candidata ao uso de hormônio, se é, vamos prepará-la para o organismo dela estar apto a receber esse hormônio, senão ele não vai fazer o efeito necessário. Então, esse é o primeiro dos pontos. Tem mulheres que não precisam? Tem. Eu tenho pacientes que chegam na menopausa, que têm um histórico pessoal e familiar muito bons em relação a doenças cardiovasculares, tem níveis de triglicerídeos, de colesterol, tudo bem adequados, não vejo nada demais de problemas, já faz uma boa suplementação, já é ativa com atividade física, já tem uma alimentação saudável, geralmente muitas vezes são até já vegetarianas ou veganas, têm um hábito mais natural. E essas pacientes falam, doutor, estou na menopausa, mas não sinto nada. Eu não tenho fogacho, minha vagina não está ressecada, eu continuo tendo libido, estou me sentindo bem. Preciso de hormônio? Não, não precisa. Não tem necessidade. Então, não são todas as mulheres que vão ser candidatas ao uso de hormônios para você fazer uma reposição hormonal na menopausa. Nesse perfil dessa paciente que você já falou as indicações praticamente todas, né? Uma paciente muito sintomática, uma paciente que tem uma dislipidemia grave, ou uma paciente que tem, por exemplo, um perfil que você julgue ali de risco muito aumentado, né? Esses seriam basicamente as principais indicações ali da reposição hormonal, né? Sim, se a paciente já tem um fator de risco cardiovascular ou familiar ou mesmo pessoal, o uso de anticoncepcional por muitos anos, ou alguma trombofilia, algum polimorfismo, eu acho que essa paciente se beneficia muito da terapia de reposição hormonal. Mas, volto a dizer, não é assim, ela chegou hoje no seu consultório, amanhã ela está com o hormônio passando. Não, não é assim. O hormônio você não dá logo de cara. Você precisa avaliar se essa mulher terá receptores para hormônio.
Senão não vai fazer o efeito, não vai adiantar Mas nada. numa paciente dessa, assim, ó, desse jeito que você botou, saudável, toda certinha, sem sintomas, sem nada. Valeria a pena a gente repor esse hormônio para proteção cardiovascular? Você acha Sim, que existiria essa indicação só para proteger? sim, eu acho que sim. Eu acho que se você tem uma paciente que é totalmente saudável e de repente tem algum fator, até de história familiar, alguma coisa, meu pai teve infarto, vou dar um exemplo. Eu acho que sim, eu acho que é vantagem. E outra, e é uma paciente muito mais fácil de você entrar com hormônio, porque ela já vem com o organismo já em Ela está toda equilíbrio. esquematizada, Às né? vezes um pouquinho de hormônio que eu entro já faz uma diferença gigante nessa mulher. Quando, diferentemente numa outra, que eu vou ter que corrigir uma série de coisas, eu vou ter que começar com doses mais elevadas, muitas vezes, de hormônio. Então, vai depender muito. Agora, todo mundo pode se beneficiar do hormônio? Pode. Todo mundo precisa do hormônio? Não. Não. Benefício pode ter? Pode. É como a gente fala assim, doutor, vitamina D, vou dar um exemplo. Eu preciso tomar todo dia? Não. Mas eu posso me beneficiar se eu tomar todo dia? Pode. Pode, Perfeito. desde que você sabe o nível que está e o nível que você quer chegar e quanto você quer manter, sim, é uma coisa bacana. Então, eu Isso acho é que assim, importante, né? É o que você falou, todo é mundo acompanhamento, pode, né? mas não, e nem todo mundo precisa. Aí é que E tá. se fizer, faça bem feito com acompanhamento adequado, que eu Pelo acho que amor isso de é o Deus, tem que mais tomar importante. muito cuidado, porque hormônios, quando a gente fala de hormônios, a gente está falando basicamente, quando a gente repõe na menopausa, tá falando de estradiol, estriol, progesterona e a testosterona. Basicamente, são esses 4 hormônios que você precisa ali para tentar colocar o organismo dessa mulher alguns anos antes da menopausa, para funcionar da Uhum. forma adequada. E em que dosagens? Depende. Eu preciso Individuais, avaliar né? algumas coisas. Essa mulher tem útero? Ela não tem útero? Como que funciona? Com que idade ela entrou na menopausa? Então a gente vai avaliar uma série de coisas até para ver a dose que a gente vai dar. Por exemplo, o estriol, quando a gente coloca, ele tem um fator protetor. A progesterona tem um fator protetor, principalmente para câncer. Então, se é uma paciente que já tem um histórico pessoal, um histórico familiar para câncer, eu vou dar uma dose um pouco mais elevada desses hormônios do que para uma outra paciente que não tem histórico nenhum relacionado a câncer. Então, eu tenho algumas substâncias protetoras também Sim. para ajudar junto da parte de terapia de reposição hormonal e também a dose do hormônio, dependendo do que eu quero fazer, dependendo de qual é o meu objetivo, o que eu pretendo com essa paciente. Ela é só um ressecamento vaginal e libido? Ou não? Essa paciente tem fogachos horrorosos, ela tem um problema cardiovascular severo e ela vai se beneficiar muito do uso do hormônio para proteção cardiovascular. Eu vou entrar com uma dose mais elevada. Então, cada paciente é único. Você vai avaliar. Eu falo, na medicina não tem receita de bolo. Claro, claro. Doutor, quero hormônio. Olha, tá aqui, ó, o frasquinho pronto, né? Aquela coisa que a gente às vezes vê acontecendo por aí. A paciente vai para o consultório do médico, É já verdade. sai com o frasquinho pronto do consultório. É verdade. Receita de bolo igual para todo mundo. E não é assim que funciona. E nem acompanha depois para saber como é que ficou, nem nada, né? Isso é o mais assustador que Eu sou tem, né? super criterioso. Pacientes que eu faço terapia de reposição hormonal, eu gosto de ver a paciente a cada 3 meses repetir exames. Então, assim, tem que ser uma rédea mais curta para ver como está sendo feito, ver se ela está usando de forma adequada. A gente sabe que uma das principais vias de administração de hormônios, quando você vai fazer a terapia, são hormônios transdérmicos. Você passa, né, ou no braço, pode passar no braço, nas pernas, atrás dos joelhos. Então, aí em gel, né, transdérmico, um creme transdérmico. E precisa ver, muitas vezes a mulher não está nem usando corretamente. Porque você tem também formas de utilizar. Eu posso usar, vou dar um exemplo, estradiol e estriol por 15 dias e depois progesterona por mais 15, sem o estriol e o estradiol, tentando mimetizar um ciclo menstrual normal. Mas eu também posso usar de forma contínua. Todos os hormônios, estradiol, estriol e a progesterona, de forma contínua os 30 dias do mês todo. Mas como é que vai saber qual paciente usa, qual não vai? O histórico dela, né, os hábitos de vida, quais são as queixas. Então, não existe uma receita de bolo, como que ela vai utilizar. Então, depois que você passou o tratamento, você vai ter que ver se ela usou de forma correta. Porque eu já peguei pacientes que eu entrei com a terapia hormonal e estava usando de forma errada. Principalmente quando você usa 15 aqui, para esse, começa o segundo, para o terceiro, elas às vezes se atrapalham. Sim. Então é importante olhar o contexto todo. Mas eu acho que a frase principal aqui é: todos podem se beneficiar sim, todas as mulheres podem se beneficiar sim de terapia de reposição hormonal na menopausa. Todas. Mas nem todas precisam. Tem aquelas que necessitam.
Agora, benefício são para todos. Eu falo, hormônio não dá câncer, ou hormônio não dá problemas, desde que você saiba como utilizar e a dose que vai utilizar. Eu tenho duas perguntas para você, que são as perguntas que eu mais escuto a respeito desse tema. Primeira delas, existe a tal da janela terapêutica? Você tem que respeitar algum tempo para começar essa terapia de reposição hormonal? Ou se passar esse determinado período, você tem o direito de chutar a porta e arrombar a janela e entrar assim mesmo? Eu já ouvi um monte de gente falando isso. E a segunda pergunta é o seguinte, existe alguma contraindicação absoluta daquela paciente que não pode usar de jeito nenhum? Bom, vamos lá para a primeira. Eu não gosto de entrar chutando a porta e já entrar com hormônio logo de cara. E nenhuma paciente. Eu não entro logo de cara. Primeiro, eu gosto de conhecer muito bem o terreno onde eu estou pisando. Eu gosto de conhecer o que a paciente tem, todos os históricos, os exames. Eu gosto de primeiro tentar equilibrar o organismo dela do ponto de vista de vitaminas, de minerais, né, melhorar a parte de flora intestinal, absorção intestinal, alimentação, hábitos de vida, até o momento que eu vejo que a paciente já está, vamos dizer assim, entrosada comigo. Ela já sabe a minha linha de tratamento, já sabe como é que eu trabalho e é uma forte candidata a gente utilizar os hormônios, sim. Mas eu acho muito difícil você pegar uma paciente logo de cara e já entrar a mão na porta, entrar com hormônio, porque essa paciente, por não ter o organismo preparado para isso, muito possivelmente vai usar o hormônio não vai fazer o efeito desejado, pelo contrário, capaz de dar efeito colateral e ainda vai sair do consultório falando mal de você, que você tratou e não teve resultado. Então tem que tomar muito cuidado. E se ela, por exemplo, chegou no seu consultório com 68 anos de idade, querendo fazer uma reposição hormonal, e ela entrou na menopausa aos 50? E você achar que ela pode ter algum benefício, vale a pena mesmo assim entrar? Eu acho que vale a pena entrar. Eu tenho pacientes mais velhas que eu utilizo, mas não sem antes entender o organismo dela. Entendi. Mas eu entro. Individualizando sempre, né? Tardiamente, o que você quis dizer, agora que eu entendi. São pacientes bem mais velhas, pacientes de 65, 70 anos, Isso. que de repente... Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu tenho muitas pacientes que beneficiam muito. E, aliás, para todo mundo que acha que a mulher de 70 anos é uma vovozinha que não faz nada, eu tenho paciente de 70 anos com vida sexual ativa. E que chega no consultório e fala, doutor, tô com a vagina ressecada, resolve o meu problema, pelo amor de Deus. É porque esse E a libido caiu um pouquinho, com 70 anos. É lógico. Eu tô te perguntando isso porque, assim, dentro da cardiologia isso é um mito, sabe? Assim, os médicos têm muito receio e muito medo de pegar um paciente com pelo menos mais de 10 anos de menopausa e que começa uma terapia de reposição hormonal, porque eles acham que aumenta o risco cardiovascular, entendeu? Eu não vejo isso na prática, Isso eu e pelo contrário, melhora muito a qualidade de vida da mulher. Qualidade de vida, com certeza. Mas com certeza. Você pega a mulher com 70 anos, ela chega no consultório, quando ela está em terapia de reposição hormonal, fala assim, doutor, tô super ativa, tô indo viajar de navio, olha, tô com uma vida sexual ativa, tenho lubrificação vaginal, tenho libido, eu trabalho, eu saio de casa, eu acordo cedo, eu vou na feira e faço... Caramba, a mulher é mais ativa que eu, tenho 40. E é verdade. Faz uma diferença brutal. Então, eu sou a favor, sim. Beleza. Mas volto a dizer, eu acho que é muito importante você conhecer a tua paciente, para já haver aquela confiança mútua. Porque o grande problema que eu vejo que os médicos têm medo da terapia de reposição hormonal, qual que é? Tem o mito, por exemplo, da terapia de reposição causar câncer, certo? Isso é um grande mito. Perfeito. Aí você pega aquela paciente e logo de cara você começa com uma terapia de reposição, passam-se 6 meses, essa mulher aparece com um nódulo de mama, aparece com um câncer de mama. Adivinha quem vai ser o culpado? Você. Sendo que, na verdade, essa mulher, se ela não tivesse usado nada, eu não, você. Hã? Você falou assim, você. Eu falei, eu não, você que começou. Você entendeu? Sendo que se essa mulher não tivesse usado o hormônio, ela ia ter o câncer do mesmo jeito. Entendi, lógico. Claro. Ela ia ter. Não foi o hormônio que causou. Mas por existir esse mito, e se não houver um bom relacionamento médico-paciente, meu filho, você vai ser comigo do mundo. Comigo é exatamente assim. Pô, tirei estatina da paciente, eu tirei aspirina da paciente. Se ela infartar, a culpa é tua. 6 meses depois infartou. Ferro, né? Foi culpa minha. Que aí é óbvio que não foi. E contraindicação absoluta, tem alguma? Olha, existem sim. Tem mulheres que têm uma série de alterações orgânicas, tem algumas doenças autoimunes que acabam atrapalhando também a ação do hormônio,
que não dá para utilizar. Mas câncer não é uma dessas contraindicações absolutas? Câncer de mama, por exemplo? Então, se for um histórico de câncer, sim. Se for um histórico de câncer, não. Se for um câncer ativo, sim. Então, se eu tiver um paciente que chega e fala, doutor, eu tenho um câncer de mama, estou na menopausa, quero fazer uma terapia de reposição hormonal. Não é a hora. Agora não é a hora. Porque esses hormônios, obviamente, podem exercer efeito e alimentar ainda mais a proliferação celular. Então, essa seria uma contraindicação absoluta. Então, está com câncer ativo ou bem recente, acabou de sair de um tratamento, não vale a pena. Agora, eu tenho pacientes que já têm um histórico pessoal de 10 anos atrás de terem tido um câncer de mama, terem operado, curado, terem feito todo o segmento e agora que estão na menopausa eu faço terapia de reposição hormonal. Então, paciente com histórico pessoal de câncer e utilizando. Agora, se chegar com câncer ativo ou muito recente o tratamento, aí não. Aí eu prefiro esperar um pouquinho. Até porque isso envolve não só a paciente, envolve toda uma família. Se você entrar também com hormônios para essa paciente e Deus me livre, ela tiver uma recidiva logo na sequência de câncer, você vai continuar sendo culpado por tudo isso. Com certeza. Eu e o Vitor, né, o nosso amigo Vitor Sorrentino, a gente tem um curso sobre saúde cardiovascular que chama Saúde no Coração. E é um curso com 34 aulas para leigo mesmo, assim, totalmente para leigo, onde a gente fala, tem um tópico só sobre reposição, não reposição hormonal, sobre influência dos hormônios na saúde cardiovascular. E você acha que eu não vi esse curso para vir fazer essa live aqui? E aí o Vitor dá uma aula sobre isso, cara, e é muito bacana, porque o linguajar, né, igual a gente está tendo aqui na live, é muito bacana a gente poder falar isso para o público leigo, e às vezes o público leigo não entende que a gente faz um curso, por quê? A gente quer botar assim, passo a passo. E ali no curso a gente consegue colocar, né, tudo direitinho, quais são os fatores de risco, o que a gente pode falar em vários módulos, em vários capítulos. Por isso que é importante. Às vezes quem está aqui hoje não estava aqui ontem no meu curso, na minha live com o Vitor sobre sono, não viu a minha sobre exercício com o Tanuri. Então, assim, aliás, eu devo agradecer a você, porque foi você você foi o meu primeiro convidado, eu te chamei para fazer a live, você topou logo de cara, eu empolguei, falei, então vou chamar a Vitor, vou chamar todo mundo. Eu vou chamar todo mundo, vou fazer logo uma sequência de live. Então, eu te agradeço também por conta disso. E aí, o que a gente conversou lá no curso, tem uma coisa de saúde da mulher que eu acho que é muito importante, que é a osteoporose, e o risco da reposição, por exemplo, de cálcio, que tem muita gente que repõe cálcio aí sem saber como que faz. E aí acaba... Aliás, um adendo rapidinho. Osteoporose é uma doença hormonal. Isso. Não é uma doença por deficiência de mineral. É por deficiência de hormônio. É a falta da progesterona nas mulheres menopausadas que faz com que a osteoporose progrida. Então não adianta nada tomar cálcio. Tomar cálcio, eu brinco assim, o cálcio não tem GPS para saber que tem que ir pro osso. Sabe onde ele vai parar? No coração. Vai parar nas artérias, vai parar nas coronárias. E aí aumenta o risco cardiovascular. Aliás, né, osteoporose e doença cardiovascular são praticamente irmãs gêmeas. Juntinho. E acho que anda muito junto por conta disso, sabe, Domingos? Da questão da reposição. O pessoal repõe cálcio aí de qualquer jeito e acaba também trazendo prejuízo. E pela questão hormonal também, né? Quando a mulher já está na menopausa ali, também acaba aumentando o risco cardiovascular dela. Então eu queria te agradecer, sério, de verdade, assim, você ter aceito o convite. Pô, pra mim foi uma honra absurda. Você não faz ideia do quanto que eu fico feliz, cara. Imagina, foi um prazer. Sempre quando eu vou lá atender em São Paulo na tua clínica, eu dou um pulinho lá na sua sala, porque você sabe que além de amigo, sou seu fã, gosto de você pra caramba. Você e a Érica me deram, assim, um suporte na época do meu filho aí, que foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, o apoio. Que fosse com palavras, igual vocês fizeram comigo, e o carinho de me acomodar como pai, por vocês terem passado por alguma coisa semelhante, isso para mim foi muito importante. E você pode ter certeza que esse carinho eu vou ter pro resto da minha vida com vocês dois. E por conta desse carinho, eu quero te avisar uma coisa. Eu li todos as ideias malucas que deram para a Érica lá no Team Érica. Então você toma cuidado que falaram para botar talco dentro do seu secador de cabelo, para jogar talco no seu cabelo, taxinha no seu sapato, tinha negócio de desligar a luz, a energia elétrica da sua casa quando você estivesse tomando banho. Então eu sou do seu time, cara. Não quero que sacaneie, não. Tamo junto, né? O negócio é o seguinte, a gente sabe que quando a gente sacaneia, vem a volta. Tem que esperar, não tem problema. Já. Mas o mais importante é que são brincadeiras saudáveis, a gente se diverte, dá risada, as pessoas dão risada, isso é o mais gostoso. E a gente por isso se diverte entre a gente. Isso é o mais gostoso entre o casal. Todo mundo gosta de vocês por causa disso. Você pode ter certeza disso. É muito gostoso. Obrigado mesmo. Tá? É bom Boa saber noite que tem pro Vitor alguém aí.
que tem alguém do Team Domingos também, porque só tem gente do Team Érica, eu tô ferrado, né? Que Você isso, só cara. time da Érica. Eu sou mó duas faces, cara. Eu falo pra você aqui que eu sou Tim Domingos, depois eu mando uma mensagenzinha pra ela, eu sou Tim Érica. Mas Valeu. tamo junto, meu irmão. Olha, Um grande obrigado, abraço. obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, uma honra estar aqui com você. Eu acho que nada Claro. na vida é por acaso, é muito gostoso quando profissionais com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, se encontram e se juntam para levar informação para as pessoas e tentar quebrar esses mitos aí que infelizmente estragam muito a medicina. E eu sei que é o trabalho de formiguinha, mas aos poucos a gente vai conseguir mudar esse cenário, com certeza.